é o Pastor Alas, estamos aí com mais um vídeo para o canal Foco na Visão. Gostaria de compartilhar uma breve reflexão que fala sobre 3 tronos. Para falar sobre isso, gostaria de ler rapidamente Isaías capítulo 6. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a cara se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou, trazendo para mim nas suas mãos uma brasa viva, que tiraram do altar com tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso te tocou, e os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo, que dizia: a quem enviarei? A quem ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. É uma passagem bastante conhecida, estamos falando aqui do chamado de Isaías, mas eu gostaria de destacar aqui 3 pontos importantes. O texto começa a falar da morte do rei Uzias. Estamos falando do rei Uzias, de 1 Crônicas capítulo 16, que fala que o rei Uzias, ele foi um grande rei, começou seu reinado aos 16 anos. Ele começou fazendo tudo que era bom e agradável ao Senhor. Mas só que o rei Uzias, ele criou um exército muito forte. Ele criou um poder, ele tinha um poder militar muito grande, e isso o tornou orgulhoso. Ele começou a se esquecer do Senhor. Ele começou a fazer as coisas do seu jeito. O primeiro trono que nós encontramos nesse texto é o trono de orgulho. É um trono de orgulho que o rei Uzias construiu. O texto diz que o povo estava se perdendo, o povo estava perdido, porque justamente esse povo confiava no seu poder militar. O povo se tornou orgulhoso como o seu próprio rei. Muitas vezes em nossos corações nós construímos um trono de orgulho com as nossas metodologias, o nosso jeito de pensar, o nosso egocentrismo. E esse trono de orgulho nos impede de se aproximarmos de Deus. Esse trono de orgulho que construímos no nosso coração nos impede de caminharmos de acordo com a vontade de Deus. E isso estava acontecendo. Depois nós vemos o texto, ali fala da glória de Deus. Isaías tem um encontro com a glória de Deus. E diante do encontro com a glória de Deus, Isaías ele fala: ai de mim. O segundo trono que nós vemos nesse texto é o trono da glória de Deus. Nós precisamos do trono da glória de Deus, porque só mediante a glória de Deus nós vamos conseguir enxergar e ver quem realmente nós somos, porque a glória de Deus nos expõe. A glória de Deus nos expõe quem verdadeiramente nós somos. Isaías viu que ele era um homem puro e habitava no meio de um povo impuro. Ele só conseguiu enxergar isso quando ele viu o trono da glória de Deus. Precisamos que o trono da glória de Deus esteja sobre a nossa casa. Precisamos que o trono da glória de Deus esteja sobre nossas vidas, porque mediante a glória de Deus nós vamos ver os erros, nós vamos ver aquilo que atrapalha Deus de agir, e o trono da glória de Deus mostra isso, nos expõe os nossos erros. O texto continua falando que os anjos clamavam pela santidade de Deus. O terceiro trono aqui que eu quero destacar é o trono da santidade e fidelidade de Deus. Porque mediante a glória de Deus, Isaías expôs seu pecado. E mediante ele expôs seu pecado, expôs seu erro, expôs o seu trono que governava o coração, porque esse é o trono de orgulho, o pecado que habitava o coração dele. O texto fala que Deus, ali, um anjo, tocar a boca de Isaías com uma brasa viva, e ali houve uma comunicação entre Deus e Isaías. O trono da santidade e fidelidade de Deus
É o trono que Ele estabelece no nosso coração para nós começarmos a viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Isaías só conversou com Deus mediante o toque da fidelidade e da santidade de Deus. Precisamos que o trono da santidade, o trono da fidelidade de Deus sejam entronizados dentro do nosso coração. É só de mediante a santidade e a fidelidade de Deus que nós vamos conseguir caminhar. Nós não conseguimos caminhar de acordo com a nossa força, não conseguimos caminhar de acordo com o nosso egocentrismo. Só de mediante o trono da glória, o trono da fidelidade, santidade de Deus, dentro do nosso coração nos regendo, que nós vamos conseguir viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu não conheço a tua vida, mas de uma coisa eu sei: o trono de orgulho, ele só é destruído o trono da glória. E o trono da santidade e fidelidade de Deus só vão ser entronizados, implantados dentro do nosso coração e da nossa vida, se verdadeiramente nós permitirmos que Deus haja em nossas vidas. E nós reconhecemos quem realmente nós somos sem Ele. Eu preciso reconhecer, preciso abrir mão de quem eu sou, para que o trono da glória, o trono da santidade e o trono da fidelidade de Deus comecem a governar e reger a minha vida. Só assim haverá uma comunicação genuína com Deus. Quando você com o trono governa o teu coração. Mas de uma coisa eu sei: se você permitir que a glória de Deus te toque, se você permitir que o trono da santidade de Deus te toque e o trono da fidelidade de Deus te toque, eu te garanto uma coisa: você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que abrir mão do trono de orgulho, abrir mão do trono do pecado, abrir mão daquilo que atrapalha Deus de agir. Que Deus possa te abençoar com essa reflexão, que o teu coração seja um lugar onde o trono da glória, santidade e fidelidade de Deus seja estabelecido. Um forte abraço, Deus te abençoe.